Bem-vindos e bem-vindas ao Papo Acadêmico, um programa aqui da TV Unesp, no qual faço meus agradecimentos. Muito obrigado, TV Unesp, pela oportunidade de estar falando um pouquinho sobre o paisagismo, da importância do paisagismo para as cidades brasileiras. É um grande orgulho estar aqui, representando a Unesp de Registro. Para quem não me conhece, eu sou o professor doutor Marcelo Vieira Ferraz, eu sou docente de Paisagismo e Floricultura do Campus Experimental de Registro e também coordenador da pós-graduação Lato Sensu em Paisagismo aqui da nossa Unesp. Bom, hoje eu vou falar um pouquinho sobre a importância do paisagismo para as cidades brasileiras, O que o paisagismo acaba interferindo na nossa qualidade de vida, na nossa saúde, no nosso bem-estar, enfim. Será que todos conhecem a importância do paisagismo? É o que veremos, no bate-papo acadêmico de hoje, tá bom? Bom, eu vou falar de onde a gente veio, A gente está aqui no Vale do Ribeira, o sul do estado de São Paulo, uma região riquíssima, belíssima ainda do nosso estado, praticamente com matas intocadas, da Mata Atlântica. É uma região que ganhou um prêmio, é um patrimônio natural e cultural da humanidade, um título conferido pela Unesco em 1999. Aqui nós temos praias ainda quase que intocadas pelo homem, muita natureza, cavernas, cachoeiras, cidades históricas como Iguape e Cananéia, e nós temos 2 cursos de graduação. Eu sou da agronomia, mas também nós temos o curso de engenharia de pesca. Bom, então assim, veio a pandemia, nós estamos já com uma abertura e graças à ciência, e também ao esforço de todos, nós estamos saindo dessa, pessoal? Então, assim, a pandemia veio expor muitas coisas, como as diferenças sociais, isso está tudo atrelado ao paisagismo, então a gente percebeu que tinha muita gente morando em péssimas condições, gente sem saneamento, sem esgoto, Nós tivemos uma mudança drástica de comportamento, Nós aprendemos a comprar comida, por delivery, mudamos o nosso esquema de comportamento, tivemos uma mudança muito grande, na educação, Essa mudança, nós estamos uma revolução, na verdade, na educação, E também nós nos aproximamos muito mais das pessoas com o uso da internet, E aprendemos também a ficar em casa, Onde nós acabamos valorizando a família, E valorizando tudo aquilo que estava no nosso entorno, O nosso verde, a nossa casa, o nosso jardim, E agora com a abertura, está tendo uma valorização muito grande dos espaços verdes, das praças, dos parques, dos bosques, E é isso que eu quero conversar com vocês, no bate-papo acadêmico de hoje, Então, assim, a grande pergunta, que a gente faz, Estamos cuidando bem das nossas cidades? Quando a gente vê uma encosta caindo, a enchente acontecendo, o rio entupido, Será que a gente está cuidando bem das nossas cidades? Quais seriam os principais problemas? Será que eu conheço tanto o verde? Será que paisagismo só está relacionado à estética? Então, quando a gente fala de paisagismo, muitas pessoas pensam em flores, tudo bem, tem também flores, mas tem muito mais coisas envolvidas em tudo isso, ok? Bom, eu falo tudo isso porque a população mundial está crescendo, todos sabem, seremos em torno de 9 bilhões de pessoas em breve, até 2050, e grande parte dessa população vai ser urbana, pessoal, Então, por que eu perguntei? Será que estamos cuidando dos nossos rios, da nossa infraestrutura cinza, da nossa infraestrutura verde? Então, aqui no século passado, em 1900, nós tínhamos aqui cerca de 10 pessoas convivendo nas cidades. Hoje nós já temos aqui cerca de 10% de pessoas. Hoje nós temos as cidades em 2030, que nos próximos anos, teremos cerca de 60% das pessoas vivendo em grandes centros. E até 2050, 75% das pessoas. Esse é um dado da ONU. Então, cada 3 pessoas, 2 morarão nos grandes centros urbanos. Será que nós estamos preparados para tudo isso?
Então, assim, será que eu sei, né, qual que é a recomendação de verde para cada pessoa? Então, hoje a gente sabe, né, que a recomendação de verde é o famoso 3-30-300. O que é esse 3-30-300, né? O 3-30-300, para você ter qualidade de vida, para você ter qualidade no verde urbano, você tem que, sentado aqui na minha cadeira, onde estou, aqui na minha casa, você na sua casa, terá que ver, né, 3 árvores da sua janela. Essas 3 árvores podem estar 2 na frente da sua casa, uma no quintal, ou 3 assim, na rua, enfim. O seu bairro tem que ter 30%, né, de cobertura verde, tá? Então, 30% de cobertura verde. O que significa esses 30% de cobertura verde? Então, praças, tá? Pequenos jardins, pequenos espaços, traffic calms, zonas verdes, vagas verdes, tudo isso que a gente vai discutir na aula de hoje, né? No bate-papo de hoje, melhor dizendo, né? Os jardins de chuva, tá? Será que minha cidade tem 30%? Será que meu bairro tem 30% de verde? E os 300, professor? Os 300, eu tenho que morar a 300 metros de uma área verde. A gente vai ver que para ter qualidade de vida, então, nós temos que ter essa relação 3, 30, 300. E eu vou mostrar para vocês, né, no bate-papo acadêmico de hoje, onde está o verde na minha cidade, tá? Então, o verde pode estar na praça, no bosque, na minha casa, dentro da minha casa, nas urban jungle, nos pocket gardens, enfim, tá? Então, mas para falar tudo isso, eu preciso saber conhecer melhor a cidade, e hoje eu vou falar dos benefícios dessa vegetação nos grandes centros urbanos. Então, o primeiro benefício, né, segundo o Farr, aqui, que é um arquiteto que escreveu esse livro Urbanismo Sustentável, no qual eu recomendo a leitura, à medida que nós moramos próximo do verde, de uma praça, de um jardim, de um bosque, a valorização de nossa casa aumenta e muito, tá? Então, se eu moro ali a 30 metros, né, de um parque e vou andando para esse parque, demoro mais ou menos 1 minuto, a valorização do meu imóvel na hora da venda é 24% maior do que se não tivesse nenhum verde, tá? Então, conforme eu moro mais perto, mais próximo do verde, mais valorizada é a minha casa, tá? Tem essa pesquisa aí provando isso, né, nesse livro, tá? No qual eu recomendo a leitura. Então, você quer valorizar a sua casa, né? Quer valorizar, plante árvores, né? Incentive, né, as praças, os parques próximo da sua residência. E isso a gente nota, né, nos cartazes, né, dos grandes condomínios, quando estão vendendo, né, os seus terrenos, entre outros, né? Bom, o verde urbano também colabora com o quê? Filtrando, né, partículas de ar, né, aquelas partículas dos poluentes, principalmente originados das fábricas, tá? Das queimadas. Então, tem pesquisas lá provando que à medida que a gente vai ganhando carro nas cidades, à medida que os carros vão tomando conta das cidades, vai poluindo muito mais, nós vamos tendo problemas respiratórios, a população como um todo vai respirando muito, de uma qualidade de respiração muito menor, né? E com isso a gente vive menos, tá? Então, quanto mais carro nas cidades, né, a gente vive menos, mais problemas respiratórios, cardiológicos. Essa pesquisa aí no cantinho, né, do pessoal lá da USP comprova isso. Então, assim, quer ter qualidade de vida, quer respirar melhor, plante árvores, tenha jardim em sua casa, né? Porque ela vai reter, né, essas partículas em suas folhas, principalmente, tá? Bom, as árvores também, falando já de um pouquinho de embelezamento, ela quebra, né, aquela monotonia da cor cinza dos centros urbanos, né? Então, geralmente, as cidades são muito cinzas, muito carrancudas, né? Muito tristes, né? E com o florescimento das árvores, vejam só que beleza, né? Essa árvore aqui do centro, né? Essa derrubando as suas folhas, que, no meu ver, elas não deveriam de ser varridas, né, pessoal? Por 10 a 12 dias, elas promovem, né? Como se fosse um tapete verde, um tapete colorido em nossas cidades, né? Promovendo, né, esse embelezamento do modo geral de nossas cidades, né? Então, assim, eu escrevi um pequeno capítulo, né, no chamado livro Verde, né, urbano. O pessoal da TV Unesp perguntou, né, o que a Unesp vem fazendo, enfim. Então, vou comentar alguns trabalhos, né, intercalar trabalhos de colegas
com os trabalhos que a gente vem realizando. E esse livro Verde Urbano, ele é totalmente gratuito, ele vai ser traduzido para 3 ou 4 idiomas, né? Vai ser fornecido aí para a ONU, né? A ONU vai divulgar esse livro, onde eu escrevo lá um determinado capítulo, que é o capítulo 81, que eu falo que folha não é sujeira, tá? Que nós podemos pegar essas folhas e fazer a compostagem urbana, né? Com as composteiras urbanas, que existem vários modelos hoje, várias formas de fazer que você consegue fazer em casa. Você faz esse composto e devolve essas folhas para o seu jardim na forma de um mulching, que é aquela proteçãozinha que fica no pé da árvore, né? E assim esses nutrientes acabam se reciclando, porque o solo, né, pessoal? O solo é vivo, né? O solo tem os micros, até uma microbiota toda especial, e nós temos que devolver, né, essa vida ao solo através da compostagem. Bom, a vegetação urbana, as plantas ornamentais e principalmente as árvores, pode funcionar como sinalização de trânsito. Oh, como assim, professor? Sinalização de trânsito? Sim. Aqui na Unesp, a rua aqui da Unesp chama Rua das Melastomatáceas, né? Melastomatáceas é da família ali, se eu não me engano, das quaresmeiras, tá? Então, assim, você pode colocar Rua dos Ipês, Ruas das Quaresmeiras, né? Então, assim, fica bonito, né? Eu dei aula numa faculdade aqui do interior de São Paulo que se chamava Rua das Flores, né? Então, você consegue marcar a sinalização através desses nomes e pontuando árvores, né, dessas famílias com esse nome ao longo, né, dessas ruas e ganhar esse nome. Turismo também, né, que eu estou mostrando para vocês, essa Rua Gonçalo de Carvalho, dita a rua mais bonita do mundo, que tem plantas nativas e exóticas, árvores nativas e exóticas, mas ela é bem sombreada. Então alguém falou, nossa, que rua bonita, que rua gostosa, que prazer estar aqui e tal. E começaram a falar, eu quero ir para a rua mais bonita, para aquela rua mais bonita, a rua mais bonita do mundo, né? Então hoje ela funciona, né? Lá é um ponto turístico, né? De Porto Alegre, né? Eu mesmo já estive presente na dita rua mais bonita do mundo. Então o paisagismo também traz, né? Turismo, traz um valor cultural. Grandes cidades, né, brasileiras, né, estão relacionadas ao nome de árvores. Por exemplo, Jaboticabal, tá? Cajati, né, que é uma árvore, uma cidade aqui pertinho aqui de Registro, né, cerca de 40 quilômetros de Registro. Cajati, que é uma planta aqui da Mata Atlântica, uma árvore da Mata Atlântica, né? Então traz valores culturais enraizados, né, na nossa cultura. Bom, as árvores e as plantas ornamentais também protegem, pessoal, contra aquele ruído, né? O ruído, aquele barulho intenso das cidades, né? Então, aquela motocicleta que passa com o escapamento aberto, né? Aquele carrinho da pamonha, o carrinho do gás, né? Os tampões de carro, né? Que hoje é muito comum a gente ter esse tipo de problema, né? Então, tem uma pesquisa aqui já antiga, lá dos anos 70, que fala que um grande maciço, né, de árvores e plantas ornamentais, né, pode diminuir até em 6 a 8 decibéis. Então a gente sabe, voltando no slide anterior, que 65 decibéis o nosso ouvido suporta. Acima disso, nós começamos a ter um pouquinho de perda de audição. E se isso for constante ao longo do tempo, né, nós podemos ter problemas graves, né, na nossa audição. Então, assim, as plantas ornamentais funcionam como uma barreira, né, protegendo, né, para a propagação desse som, tá? Então, assim, uma barreira ali de 30, 40 metros de plantas ornamentais e árvores protege, né, a cidade do som. Então, você que mora próximo de uma ferrovia, próximo de uma grande rodovia, como aqui no Registro é cortada pela BR-116, né? Enfim, você pode pedir para o seu prefeito, né, para o seu vereador, para que ele construa grandes praças, grandes bosques, né, no entorno dessas rodovias, protegendo, né, a cidade desses ruídos, né, pessoal? Então, isso é muito importante a gente levar em consideração, né, no planejamento das nossas cidades. Nós também temos as paredes verdes. Então, nós estamos falando onde está o verde, né? Onde o senhor está vendo tanto verde nas cidades?
as paredes verdes, que pode ter paredes verdes internas e externas, tá? E as paredes verdes acabam arrefecendo, né, diminuindo a temperatura, né, da superfície de concreto dos edifícios, tá? Então, elas acabam diminuindo essa temperatura, tá? Elas protegem, né, a edificação, traz o retorno de uma certa fauna, né? Os pássaros começam a se alimentar de gravetos, de pedacinhos de folhas e etc. Tá? Impede também, né, a propagação do som, retém carbono, muito menos que árvore, mas acaba retendo carbono. Tá? Então, assim, as árvores, no modo geral, já falando da retenção de carbono, as plantas ornamentais e as árvores aprisionam o carbono. Tá? Então, o grande problema que nós estamos tendo no mundo hoje é o carbono. E nós temos algumas metas a serem atingidas, né, até 2030, 2050, né, para a redução do carbono no mundo. Né? Então, uma árvore frondosa, né, tem estudos ali no hemisfério norte, que comprovam que ela chega a capturar cerca de 93 quilos de carbono por ano. Tá? Enquanto árvores pequenas, 1 quilo de carbono por ano. Lógico, quando eu falo de uma parede verde, né, ela não substitui uma árvore, tá? Por quê? Ela é uma planta menor, tá? Retém menos carbono do que uma árvore. A árvore, quanto mais frondosa, quanto mais tronco ela tiver, mais carbono ela aprisiona, tá? Então, nada substitui uma árvore nesse sentido, na retenção de carbono. Então, o paisagismo, as plantas ornamentais também ajudam, né, nessa retenção de carbono, melhorando, né, todo o nosso clima mundial, tá? Então nós temos que entender que a cidade está fazendo parte do todo, o entorno das cidades também, né? Você pode colaborar plantando árvores, fazendo paredes verdes, etc. Então hoje já estão surgindo no mundo, né, as Biophilic Cities, né? Tem esse site aí, né, o Biophilic Cities, quem quiser conhecer, as cidades biofílicas, tá? Que são cidades que estão levando em consideração no seu design, né, a inserção da natureza nos edifícios, a inserção da natureza no todo, no dia a dia das pessoas, tá? Criando aí uma economia verde já, né, uma economia circular verde. Eu vou citar um exemplo aqui, né, do Bosco Verticale, que é um edifício de Milão, um dos mais famosos, mas existem outros, tá? Entrem lá no Biophilic Cities, e esse edifício já em São Paulo, né, todo ele feito de espécies, né, de plantas ornamentais e árvores da Mata Atlântica, um paisagista de São Paulo, Ricardo Cardim, premiado, né, esse edifício foi premiado internacionalmente, onde ele coloca já o bioma Mata Atlântica, no qual a cidade de São Paulo está inserida, né, colocando essas plantas nesse edifício. Então, vejam lá, quem quiser dar uma olhadinha, hoje o tempo, qualquer dia que você TV Unesp quiser que a gente faça um papo acadêmico só de Biophilic Cities, a gente pode vir aqui também, tá? Bom, eu falei de plantas nativas, porque grande parte dos nossos jardins, das nossas praças, né, são constituídos ainda por espécies exóticas. Eu não sou radicalmente contra as espécies exóticas, né, mas é importante que a gente vá inserindo de pouquinho, substituindo por espécies nativas, tá? Então, uma pesquisa que a gente fez aqui um tempo atrás, aqui em Registro, cerca aqui de mais ou menos 70% das espécies, né, eram exóticas, até por uma questão de colonização. A cidade tem muitos japoneses, né, que trouxeram, né, a sua cultura, a sua raiz, né, com eles. Então, aqui tem muita caizuca, né, as pessoas ainda plantam sakurás, né, enfim. Então, tem muita planta exótica e pouca nativa. E a gente está nas franjas da Mata Atlântica, né? Isso aqui aqui em Registro nós estamos fazendo, principalmente coordenado pela professora Francisca Alcivânia, no qual sou colaborador, né, da rede de viveiros do Vale do Ribeira. É uma rede de viveiros que tenta plantar, né, espécies nativas, né? Restaurar as matas no entorno também é paisagismo, tá? Então a gente está falando hoje de mudança climática, de aprisionamento de carbono. O entorno das cidades, né, também é paisagismo, também é macropaisagem. O entorno, a paisagem urbana, tudo isso faz parte. Então, quando a gente fala de paisagismo, também temos que lembrar da vegetação, do bioma onde a gente está inserido, do relevo, da água, enfim, são vários fatores, né? O pessoal aqui da TV Unesp falou para ser um pouco mais popular, um programa mais aberto. E também nós temos aqui
Outro site é Ornamentais do Vale do Ribeira. Então, quem quiser consultar, né? Esse aqui já é um projeto de extensão da Unesp, né? Antigo também, onde a gente está construindo, reconstruindo esse site voltado, né, para as plantas aqui produzidas no Vale do Ribeira. Bom, as árvores também, pessoal, promovem o aumento do sombreamento, ok? Perfeito, promove o aumento do sombreamento. E quando a gente promove o aumento do sombreamento, a temperatura no entorno das edificações acaba diminuindo. E se eu tenho essa diminuição de temperatura, logicamente eu vou ter o quê? Não vou usar tanto o ar-condicionado, o ar refrigerado, enfim, o ventilador, tá? Então nós vamos diminuir os gastos energéticos que porventura, né, possam ter, né? Então a gente vai diminuir esses gastos, né, com eletricidade, né? Então, as árvores promovem isso, né? Essa diminuição, né? Esse aumento do sombreamento. Bom, esse aumento do sombreamento também traz conforto, tá? E também promove o quê? A diminuição da temperatura nas cidades, tá? Então, aqui um estudo lá de Piracicaba, onde eles fizeram o quê? Eles viram onde tem sombreamento e onde não tem, onde tem árvore e onde não tem. Então, aqui, ó, essa parte mais azul, né? Eles notaram que onde tem árvore, no entorno do rio, nos ambientes, nos bosques, nas praças, né? Onde tem árvore, eles notaram ali que nós temos ali cerca de 20 a 25 graus de temperatura. Já nos bairros onde a arborização é praticamente inexistente ou quase nula, né? A temperatura aumenta, né? Já vai para 35 a 43 graus, tá? Ou seja, dentro da mesma cidade, nós podemos ter diferenças ali até de 10 graus de temperatura entre um bairro e outro, pelo simples fato de ter árvore nesse bairro. Então, vocês pegam uma cidade quente, como Bauru, por exemplo, né, que é uma cidade bem quente. Se ela for bem arborizada num determinado bairro, ela, com certeza, esse bairro vai ser muito mais frio, tá? Vai ser muito mais gostoso estar nesse bairro. Então, vai estar muito mais conforto, tá? Então, o paisagismo também interfere nisso, né? Aqui um estudo norte-americano que prova realmente que as superfícies, né, a superfície de grama é muito mais fria, por exemplo, do que a superfície de asfalto. E assim, do que o concreto, aqui que é 34, do que o solo nu, que chega a ter 36, tá? Então, o asfalto, em dias quentes, eles pegaram um termômetro a alguns centímetros do solo, né? E começaram a medir ao longo de todo o ano. Essa é a temperatura média do ano. O gramado tem em torno ali de 25,6, o asfalto 42, né? O concreto 34 e o solo nu 36. Então a grama, o verde, né, diminui a temperatura de superfície. Então a importância também aí dos gramados, né? Além de captar água, além de permitir a infiltração da água no solo, enfim, além de funcionar como piso drenante, os gramados também ajudam no arrefecimento da temperatura. Bom, então as árvores, né, principalmente as árvores de grande porte, também podem ajudar na economia do asfalto, tá? Como assim na economia do asfalto, professor? Bom, então a gente está vendo aqui, ó, que o asfalto quente, né, vocês viram lá 42, 43 graus, ele pode dilatar, tá? Ele acaba dilatando, se expandindo, né? Então exige o quê? Uma intensa manutenção, coisas que a gente não vê esse asfalto se dilatando quando a gente tem um ambiente mais sombreado. O asfalto dilata menos. Então, exige menos manutenção, menos gasto, tá? O asfalto também protegido, né, pela sombra, ele vai quebrar menos, né? Vai diminuir o efeito splash. O que é esse efeito splash? Quando a gente passa com a roda do caminhão, do ônibus, do carro, que vai aumentando nos dias de chuva aqueles buracos, né? E o pessoal vem fazendo aquela operação tampa-buraco, a sombra permite menor dilatação, maior durabilidade do asfalto, né? Menor efeito splash e, como consequência, o quê? Economia de asfalto, tá? Então, acredita-se em estudos também lá de Piracicaba, que a economia ali de 15 metros quadrados, né? R$ 15 por metro quadrado de asfalto, né? Num período aí de 30 anos. É bastante coisa, tá? Bom, o que a gente vê nos nossos shoppings, né, pessoal? Ao contrário de tudo, né? A gente vê nos nossos shoppings ainda
grandes estacionamentos, né? O pessoal vende isso como se fosse paisagismo, isso aqui não é paisagismo, isso aqui é simplesmente uma palmeirização. Palmeira traz pouca sombra, tá? Reparem, por favor, nos shoppings brasileiros, né? Como é que são, né? São com grande superfície de asfalto, uma grande superfície impermeabilizada, a água bate, vai ter que escorrer para algum canto essa água, tá? A gente já vai falar um pouquinho de água. Então, uma grande área quente, sem sombra, gerando calor em nossas cidades, um desconforto térmico gigantesco. Esse é o modelo de shopping, né? A gente entra, não sabe se tem luz, que horas que são, enfim, tudo voltado para o consumo pura e simplesmente. Não tem a preocupação com a natureza e com o conforto. Bom, nós fizemos já, né, no passado um projeto chamado Jardineiro Cidadão, em parceria aqui com o Senar, no qual nós tentávamos restaurar algumas praças, né? Algumas praças e plantando árvores, arbustos e subarbustos produzidos, né, pelos produtores aqui do Vale do Ribeira. É um projeto de extensão também já um pouco antigo, mas que a gente pegava essas pessoas, esses alunos, né, do ensino médio, e nós levávamos nossos conhecimentos, né, de plantas ornamentais, de árvores, né, para esses alunos, e depois nós fazíamos a parte prática, plantando, né, essas árvores nas praças em conjunto com eles, né? Bom, o verde urbano também, pessoal, funciona como refúgio da fauna urbana. O que seria isso? Eu não disse da importância também de se restaurar, de fazer o paisagismo no entorno das cidades, né? Então, um pássaro, né? O pássaro começa a voltar para os grandes centros, né? Nas árvores. Quem não gosta de acordar com o barulho dos pássaros, né? Eu particularmente gosto, né? E a minha região, aqui onde eu moro, em Registro, é riquíssima de pássaros, né? Que o pessoal que sabe disso, os alunos sabem disso. Tem pássaros belíssimos, né? Então, esses pássaros acabam levando sementes de um ponto para outro, tá? E ajudando na restauração, né, ecológica de toda a região, chamados stepping stones, né? Seriam os trampolins, né? O pássaro vem, entra nas cidades, pega uma sementinha aqui e leva para um outro lado, criando o quê? Os chamados corredores ecológicos, tá? Então, tudo hoje está interligado. A gente não pode pensar o paisagismo só na cidade. A gente quer mudar também, tem que mudar o entorno das cidades, tá? Mudar toda a mata e o entorno das cidades, principalmente, tá? Também temos nas cidades as zonas verdes, tá? Então, as zonas verdes cada vez mais sendo construídas em São Paulo, o pessoal aumenta um pouquinho a calçada, né? Diminui a velocidade do trânsito aqui para 40 quilômetros por hora, tá? Então, onde passava um carro aqui a 60 por hora, né? Diminui para 40. Criam-se esses espaços aqui para leitura, para descanso, para lazer, sempre com árvores, tá? E o que é legal também são as vagas verdes, né? Isso tudo, pessoal, ajuda na infiltração da água, tá? Nos grandes centros. Então, a água acaba, num dia de chuva, entrando nesses espaços, né? Elas acabam sendo absorvidas e chegando até onde? Até o subsolo, né? Lá no aquífero, né? Então, a gente acaba prendendo mais essa água, tá? Nessas vagas verdes, nessas zonas verdes. Isso é possível hoje em dia, eu super apoio essas atitudes. Então, o paisagismo também, né, ajudando no trânsito, na infiltração de água, na qual eu vou falar daqui um pouquinho. Existem hoje pelo mundo as ruas verdes, no qual eu cito ali a Cidade para Todos, da Cecília Herzog. Cecília Herzog é uma paisagista, pesquisadora, coordenadora do curso de pós-graduação lá da PUC do Rio de Janeiro, em paisagismo, né, no qual eu estou cursando. Que ela fala ali da prioridade das ruas, né, serem dos pedestres e dos ciclistas, né? Então, quanto mais vagas verdes, quanto mais ciclovias, né, espaços verdes em nossos centros urbanos, melhor. Isso também é paisagem, isso também é paisagismo. Incentivar, então, né, essa mudança, né, passando aí em distâncias curtas, né, até 4, 5, 6 quilômetros, o uso da bicicleta, tá? Então, isso é muito importante. Nós podemos criar com o paisagismo também
os traffic calms, né? Essas regiões aqui permitindo diminuição da velocidade do trânsito, né? A passagem, né, do pedestre, então encurtamento aqui da via para o pedestre passar mais calmamente, né, de um lado para outro, tá? Então, com vegetação nós conseguimos também fazer isso. Com paisagismo nós conseguimos criar essas zonas, né? Essas zonas ditas zonas calmas, mudando a trajetória de repente de uma avenida que é reta, retilínea, deixando ela mais curvilínea. Isso diminui a velocidade de trânsito, diminui atropelamentos, né? Permite uma cidade mais justa, né, para o idoso sair mais de casa, para o cadeirante sair mais de casa. Isso ajuda, né, pessoal? E também o verde faz parte dessas zonas calmas, né? Bom, falando em ciclovia, eu estou concluindo também, começando uma pesquisa, né? Quem quiser responder depois pode entrar em contato comigo, sobre as espécies de Mata Atlântica para ciclovias brasileiras, né, para cidades brasileiras. Então, a gente está estudando, no primeiro momento, a percepção que as pessoas têm, né, da ciclovia, sobre o verde, principalmente nas ciclovias brasileiras, né? Então, tem gente do Brasil inteiro respondendo, de norte a sul, né, esse questionário. Se as pessoas veem as ciclovias como bem arborizadas, mal arborizadas, geralmente são muito mal arborizadas as ciclovias brasileiras. E depois nós vamos recomendar espécies, né, do bioma Mata Atlântica para as cidades, né, que estão dentro desse bioma, tá? Então, árvores que vão produzir sombra, árvores que vão ajudar, né, impedindo a formação de ventos, né, não formando corredores de vento, impedindo ali que água da chuva, né, protegendo da água da chuva de pequenas garoa, né, aquela garoinha fina que atrapalha o ciclista, não recomendando plantas que tenham muitos espinhos. Enfim, a gente vai fazer uma recomendação depois dessas espécies de Mata Atlântica. É um trabalho inédito, tá? No qual nós vamos produzir um futuro TCC e depois manuais aí explicando tudo isso, e será divulgado aí em breve, ok? Bom, o verde urbano também, pessoal, promove o bem-estar das pessoas. Então, quando a gente fala de verde, quando a gente tem bastante bosque, bastante praças, né, parques, enfim, nós criamos novos espaços de lazer, tá? Então, a gente vai começar a fazer os esportes ligados à árvore, né? Arborismo, slackline, highline, enfim, todos esses esportes ligados à árvore, ligados ao ar livre, além de pedalar e etc. Então, abre espaço de lazer, de recreação, de leitura, espaço para fazer esportes como Tai Chi Chuan, yoga, etc. Tá? Tudo isso em conjunto melhora, né, a qualidade de vida do munícipe, né? E também diminui a obesidade geral, né, da população. A população fica menos obesa, ela passa a fazer mais atividade física, a sair mais de casa, e também traz esses bosques, essas praças e as árvores um certo conforto lumínico, ou seja, a gente não precisa ficar o dia inteiro ali, né, de óculos escuro, né? Então, as cidades trazem uma sensação, as árvores principalmente vão trazer para as cidades uma sensação gostosa, prazerosa, né, para as pessoas, né? Nós fizemos um projeto aqui para as casas e praças da CDHU, né? Um projeto também de antigo, onde a gente estimulava o pensamento crítico dos estudantes, pesquisadores, né? Os extensionistas que faziam parte desse projeto. Nós, para aqueles munícipes que queriam, né, promover uma mudança de frente às suas casas, nós levávamos as plantas ornamentais, as árvores, né? E fizemos uma praça, né, no conjunto D2, né, com auxílio da Prefeitura Municipal de Registro e da atual PROEC, Pró-Reitoria de Extensão, tá? Então, a Unesp tem alguns programas, né, voltados aqui ao paisagismo, tá? Para quem quiser pôr em prática, né, e essas soluções baseadas na natureza. Então, a grande pergunta que eu faço, né, para os meus alunos, né, vamos quebrar esse asfalto, né? Porque as cidades estão impermeabilizadas, né? Estão cada vez mais impermeabilizadas. Então, grande parte da enchente, né, também está relacionada a essa impermeabilização, tá? Então, aqui, ó, volto a perguntar, estamos cuidando da água, do modo geral, do nosso planeta? Então, aqui nós temos aqui o planeta Terra, tudo isso é terra, né? Ar,
e uma pequena porção de água, né? A gente é constituído de uma pequena porção de água. Puxa, professor, mas tem oceano para caramba. Não, tem muito mais terra, né? O oceano é uma pequena porção de água, e se a gente for ver a água potável, é menos ainda, pequenininho, uma gotinha de água comparado com essa gotona aqui, tá? Então, os solos da nossa cidade estão cada vez mais impermeabilizados, a água urbana está cada vez mais poluída, tá? Então, onde interfere o paisagismo? Tá, vamos lá. Bom, o verde urbano pode reduzir enxurradas? Sim, pode reduzir enxurrada. Então, nós temos que desimpermeabilizar as cidades, nós temos que plantar árvores. O que acontece nos centros urbanos hoje? A infraestrutura cinza, aqueles encanamentos, são tudo que chove, né? A gente aprendeu ao longo dos anos, né, a não olhar a natureza. A gente quer jogar para onde? Para uma boca de lobo. Nessa boca de lobo cai num cano, esse cano vai para o rio, né? E o que acontece? Esse cano vai levar para a parte mais baixa da cidade. E será que aquela parte baixa da cidade está preparada? Será que ela, numa chuva pesada, ela vai comportar tamanha vazão? Eu acredito que não. Então, um paisagismo moderno hoje tenta o quê? Aprisionar a água, tá? Onde ela está, onde ela caiu, tá? Então, se uma chuva caiu no topo do bairro aqui, ó, ela tem que ficar o mais tempo possível aqui. E como ela fica, essa água? Como que ela vai ficar presa aí, essa água, tá? Vamos aprender um pouquinho, então? Vamos lá? Bom, primeira coisa, quando a gente arboriza, tá? Então, fazer a arborização urbana de um bairro é muito importante. Então, a copa de uma árvore frondosa, uma árvore que tem aí uma grande copa, uma sibipiruna, por exemplo, né, que é muito comum aqui no interior de São Paulo, nós temos a sibipiruna, ela vai reter ali cerca de 19%, né, da água em sua copa, tá? Então ela prende cerca de 19% dessa água que caiu e ela vai o quê? Essa água vai lentamente escorrendo pelas folhas, pelos galhos, pelos troncos, até chegar onde? Até chegar no solo. Então, parte dessa água já vai ficar retida aqui onde ela caiu. Então, interessa a gente o quê? Arborizar os nossos quintais, arborizar a frente da nossa casa, os nossos jardins, tá? Então, fazer um jardim é muito importante, um jardim urbano, né? Um jardim seu, na sua casa, uma pequena horta, tá? Quebrar, né, o solo da sua casa, deixá-lo um pouco mais permeável, permitir que a água entre no solo. Então, a importância da construção de praças, a construção dos traffic calms, a construção daquelas vagas verdes, tudo isso está relacionado a essa retenção de água, tá? Aqui um estudo, né, que nós fizemos da percepção, né, sobre a arborização urbana das cidades, e as pessoas, olhem só, elas querem árvores, elas sabem que as árvores produzem sombra, que as árvores reduzem calor, aqui são as vantagens de verde, tá? E as desvantagens, mas muitos acreditam ainda que elas possam levantar calçadas, tá? Que as árvores caem, enfim, a gente pode comentar um pouquinho com vocês isso daqui um pouquinho, porque que as árvores caem, etc, tá? Então, assim, tem muito mais vantagem, pessoal, tá? E a população percebe isso em pesquisas do que desvantagem, tá? Então, a gente pode discutir isso mais para frente. Bom, os telhados verdes também podem contribuir, né, captando essa água da chuva. Então, o que vocês estão vendo aqui na foto da esquerda é esse telhado onde eu estou aqui na direita, é o telhado da Hering, em Blumenau. Já nos anos 70, eles se comprometiam, né, o dono da Hering era um visionário, né, ele pediu para o Roberto Burle-Marx fazer isso, né, final dos anos 70. Esse telhado verde, olha que desenho maravilhoso, ele capta, né, grande parte da água da chuva fica presa nesse telhado, tá? Então ela vai infiltrando de pouquinho, lentamente, fica presa aqui em cima. Imagine se esse telhado fosse um grande telhado, né, convencional, né? Com tudo isso aqui de área, pessoal. Para onde ia essa água? Ia cair, né? Na calha ia cair na calçada na boca de lobo, na boca de lobo lá no cano da água pluvial, que ia descer para a parte mais baixa da cidade, que ia, lógico, né, promover a enchente. Então, a construção dos grandes telhados é de fundamental importância quando nós queremos mitigar, né, diminuir, né, essa questão da água
urbana, tá? Essa questão das enchentes. É o que fez a cidade de Chicago, tá? Então, a cidade de Chicago, nos Estados Unidos, reduziu em 36% os alagamentos com telhado verde, tá? Então, o que eles fizeram aqui em verde, ó, foi mapear, né, os pontos, né, de arborização e áreas que tinham potencial, né, para a realização desses telhados. Então, a água da chuva cai nesses telhados, diminuiu a enchente. Eles apenas investiram em telhados verdes. A gente pode discutir se é barato, caro, etc., com vocês também daqui um pouquinho. Quais são os tipos, etc., se eu devo construir esse telhado, enfim, tá? Olha aqui, um exemplo de shopping do futuro. Eu não disse lá atrás o shopping do passado, né, que são os nossos shoppings atuais. Olha o shopping do futuro. Então, tem um arquiteto, Vincent Gabedou, eu não sei se é assim que pronuncia, tá, pessoal? Por favor, eu não sei francês, tá? É um arquiteto belga que ele faz diversos projetos futuristas para cidades, tá? E tem muito projeto dele já sendo implantado na França, em outros lugares pelo mundo. Então, aqui ele faz, ó, a energia solar, a energia eólica, né? O uso de plantas ornamentais diversas, de árvores, de ciclovias, né? De lâmpadas com energia solar, enfim, né? Vejam esse site aí desse arquiteto, que vale muito a pena conhecer esse design biofílico, né? Esses designs ligados, né, à natureza, né? E só aqui na foto da direita, aqui em cima, isso aqui é o telhado do shopping, né? Bem diferente daquele modelo que a gente, do convencional, que nós estamos acostumados. Apesar que em São Paulo, né, nós temos no telhado do shopping Eldorado, né? Eu visitei esse telhado no dia de chuva, né? Já está sendo feito há algum bom tempo, né? Uma horta urbana. Então, eles pegam aqueles rejeitos, né? Que eles fazem a compostagem de restaurante, etc., fazem uma compostagem e retornam, né, aquele composto orgânico para essas hortas, né? Então, esse é o telhado do shopping Eldorado, que fica aberto à visitação pública aí uma vez por semana. Vale muito a pena conhecer esse telhado, pessoal, tá? Então, alguns shoppings, né, já estão tentando, na medida do possível, dentro do seu design, né, oferecer e diminuir, né, essa questão do impacto, né, do calor, né, da água sobre os seus telhados. Mas, geralmente, o que a gente vê? Os grandes hipermercados, os grandes shoppings. Esse modelo aqui, né, pessoal? Esse modelo aqui, que capta muita água da chuva, né? Que tem muito, gera muito calor, né? Isso aqui é antigo. E aqui até 2050, se Deus quiser, 2060, eu quero ver as cidades brasileiras assim, ó, né? No futuro, né? Com telhados verdes, com paredes verdes, com uma intensa arborização aqui nas ruas, né? E tem muitas cidades, olhem lá no site, no Biophilic Cities, que já está tornando isso aqui viável e possível, tá? Bom, temos que criar, então, paisagens permeáveis, né? Com pisos drenantes, tá? Então, aqui, ó, com jardins de chuva, tá? Então, isso aqui jardim de chuva, tá? Não é, o pessoal antigamente fazia mais as calçadas verdes aqui na direita, né? E com alguns pisos drenantes aqui, enfim. Então, tudo isso aqui é um piso drenante, a água pode também infiltrar, né? Através disso aqui. Então, esses pisos drenantes são constituídos aí de vários materiais, nós podemos utilizar até a borracha, né? Do pneu, de repente, né? Para fazer esse tipo de piso, tá? Mas aqui, olhem só, né, o piso concreto, enfim. Mas aqui uma calçada um pouco mais moderna, com jardins de chuva, tá? Então, assim, eu fiz um trabalhinho aqui na cidade de Eldorado e nós notamos, né, que é aquilo que a gente já sabia, que as cidades são bem impermeabilizadas. No entorno das árvores ali tem bastante concreto, pouca terra, pouca pedra e quase nada de grama, tá? Então, ali tem grande quantidade também de ficus, tá? Que é essa árvore aqui que é muito problemática, né? Desculpa eu estar olhando aqui do lado, eu tenho dupla tela, às vezes eu esqueço que tá maiorzinho aqui, eu gosto de olhar na tela ao lado. O ficus, que ele acaba o quê? Quebrando calçada, quebrando tubulação, que algumas cidades já não recomenda mais o plantio desse ficus, tá? Então, a gente notou grande quantidade de ficus, tá? O que ele tem de raiz, essa planta, ela é muito perigosa. O que ela tem de raiz, né, o que ela tem de copa, melhor dizendo, se ela tem uma copa ali de
4, 5 metros, você pode multiplicar por 4 que ela tem de raiz. Ela vai chegar a ter 20 metros de raiz, uma raiz extremamente invasiva, né? Que acaba destruindo muros, canos, entre outros, tá? Então, esses são os jardins de chuva, são pequenas depressões, né, que acabam entrando a água aqui, ó. Então, nas cidades, olhem só que o pessoal está construindo muito em São Paulo hoje, né? Vem quebrando alguns cantos, a água vem entrando e ela acaba infiltrando, tá? E o que é diferente do jardim de chuva, né? Esse jardim de chuva aqui é o jardim de chuva do Largo da Batata, né, pessoal? Então, eu recomendo aqui a leitura também de estratégias, né, para uma infraestrutura verde. Esse livro aqui é fantástico, maravilhoso, tá? Eu recomendo muito a leitura, muito estudo, né, através desse livro, que fala as diferenças, né, da infraestrutura verde das cidades, as soluções baseadas na natureza. Esse aqui já é um jardim pluvial, né, a diferença do jardim de chuva é que ele tem uma superfície impermeável um pouquinho maior e ele tem aqui os drenos, tá, no fundo deles, tá? Nós temos também as biovaletas, que já comportam uma área muito maior, tá? Então, as biovaletas nos grandes centros, tá? Nós temos aqui o exemplo de biovaletas. Então, vão somando, ó, traffic calm, zonas verdes, vagas verdes, telhados verdes, paredes verdes, arborização urbana, canteiro pluvial, biovaleta, né? Vejam só quanta coisa dá para colocar, né, no paisagismo, né? Aqui, ó, jardim de chuva interligado com biovaleta. Eu não acredito que só piscinões venham resolver, tá, pessoal? Isso aqui é uma visão antiga, tá? Pensem, olhem para a natureza. A água tem que ficar retida onde ela caiu o máximo possível, não ser levada em canos até os piscinões. Isso aqui acaba gerando um problema. Esteticamente é feio, horroroso, caro, tá? É muito mais barato a gente fazer biovaletas, né? Jardins de chuva, telhados verdes, etc., do que piscinões. Então, investir na infraestrutura verde é mais barato do que investir na infraestrutura cinza das cidades, tá? Nós temos que aproveitar essa água da chuva também, né, através das cisternas, tá? Fazendo investimento em cisternas. Aqui uma instituição que eu visitei lá em Curitiba, né? Então, elas pegam essa água da chuva, levam nas cisternas e eles aproveitam para irrigar os jardins, né? Fazer a limpeza, etc., com a água da chuva, tá? Ninguém vai beber essa água da chuva, mas vai o quê? Irrigar o jardim, tá? Promover a limpeza, enfim, com água da chuva. Então, pensem quantos milhares de litros poderiam ser presos numa chuva se tivesse um investimento, né? Um apoio, né, para o uso dessas cisternas, né? Então, eu volto a falar, cisternas, jardins, enfim, tudo isso somado, né, pessoal, poderia diminuir esse impacto, né, das enchentes. Bom, aqui uma questão bem polêmica. Pô, professor, mas tem custo tudo isso, né? Tem custo, tá? Então, eu perguntei aqui numa pesquisa aqui para os moradores de Canané se eles queriam pagar uma pequena taxa para o verde, né? Para aumentar esse verde urbano. E, para minha surpresa, 76% das pessoas são favoráveis, né? Pagar uma taxa ali de 5 a 10 reais, tá? Anual, para que a cidade ganhe mais verde, tá? Então, para ganhar mais esses espaços verdes, eles bancariam, né? Topariam pagar ali em torno de 5 a 10 reais anuais, 80 centavos quase ali por mês, para ter, né, esse verde na cidade. Puxa vida, isso aqui é para se pensar. Muitos são contra, né? Mas já tem uma galera pensando um pouquinho diferente, tá? Nós fizemos um projeto antigo também, né? A gente está plantando bastante, que é o Registro Mais Verde, Adote uma Árvore, tá? É um projeto que a gente leva conhecimento para os professores, para os pais de aluno, que a gente depois para as crianças, né? Melhor dizendo, primeiro para as crianças, elas têm vontade de plantar árvore, mas assim, como a gente leva esse conhecimento assim para os pais também, o pai sabe explicar a importância da árvore para a criança e os professores, né? Então, elas são estimuladas de diversas formas, né? Na casa, né? Na escola, e depois a gente faz esse plantio, né? Com eles nas escolas, tá? Então, esse projeto a prefeitura levou só como adote uma árvore, ótimo, né? Seguiu adiante. E eu tive a oportunidade também de fazer o guia de arborização urbana da cidade, tá? Então, é muito importante a gente também conhecer, né,
em que qual o ranking que o município, que vocês que estão me ouvindo, qual o ranking que meu município está no município verde-azul, tá? Então, uma das diretivas, né, que tem do município verde-azul é a arborização urbana, no qual a cidade tem que ter um planejamento, né, para o verde urbano, entre eles ter um guia de arborização urbana, no qual aqui em Registro nós também escrevemos, tivemos a oportunidade de escrever esse guia. Então, aqui o Registro Mais Verde, eu dando palestra para os professores, né, vocês viram lá, e termina para os professores e para os pais, e depois termina com o plantio com as crianças. Bem lúdico esse projeto. Bom, temos que melhorar o paisagismo de nossas cidades, tá? Então, assim, olhem só, isso aqui é uma foto aqui, né, do exterior, as cidades, a Alemanha já está assim, muitas cidades da Espanha já estão assim, dos Estados Unidos, né? Então, nós temos que melhorar, né, o paisagismo nas cidades brasileiras, ok? Bom, nós temos que distribuir renda, urgentemente, distribuir educação, tá? Então, distribuindo educação, nós vamos estar distribuindo renda. Não existe mais outro jeito, tá? Então, falar só em paisagismo, sem distribuição de educação, sem distribuição de renda, não tem como. A gente vai continuar falando no deserto, né? Nós temos que trabalhar em grupos, tá? Diferentes prefeituras, sempre trabalhando em grupo. Então, a Secretaria do Verde tem que falar com a Secretaria de Obras, que tem que falar com a Cultura, que tem que falar com o Turismo, tá? E nós temos que falar a língua do povo, né? O que o povo necessita, o que o povo quer, né? Explicar melhor para o povo. O povo tem que saber o que ele está plantando na frente da casa dele, né? Ele tem que entender que aquilo é importante, né? Não falar bonito, né? Falar de uma forma que o povo entenda. Temos que investir na educação, basicamente. Então, no Brasil, nós não temos ainda um curso de paisagismo de graduação, né? Cabe ao Unesp pensar um dia, quem sabe, né? Meu sonho é implantar um curso de paisagismo de graduação na Unesp, nada contra quem é arquiteto, quem é biólogo, quem é agrônomo, né? Simplesmente o agrônomo, o arquiteto, faria um curso de especialização, continuaria com o paisagismo em seu currículo, mas teria que fazer um curso de especialização depois de 2 anos, né, que é o nosso curso. Nós temos um curso de especialização lato sensu aqui na Unesp de Registro, para exercer daí a profissão de paisagista. Tá? E o paisagista seguiria normalmente com a sua profissão. Então, ninguém quer tirar, né, o direito do paisagismo do agrônomo, nem do arquiteto. Ele só teria que estudar um pouquinho mais, aí, 1 ano, 2 anos, né, fazer uma especialização para exercer a profissão. Mas é para ontem, né, esse curso de graduação em paisagismo. Quem quiser saber um pouquinho mais, né, sobre o nosso curso, está lá em www.registro.unesp.br. Bom, eu quero agradecer aqui, mas agora o Papo Acadêmico, nós vamos dar um intervalinho, e depois desse intervalo, né, os meus alunos vão vir com as perguntas, tá, pessoal? Aqui do Papo Acadêmico. Acho que aqui foi só o primeiro bate-papo, né? E daí nós vamos responder as dúvidas que os meus alunos ficaram, tá? Muito obrigado e até após o intervalo. Olá, pessoal. Então, bem-vindos aí, né, de volta ao nosso Papo Acadêmico. Agora eu vou conversar com os meus alunos e com as minhas alunas, né, onde nós vamos esclarecer, né, as principais dúvidas, né, que ficaram, né? Então, se alguém tiver alguma dúvida, pessoal, já falando com vocês, meus alunos aí de registro, né, por favor, possam perguntar, tá? Esse é o momento da gente esclarecer as principais dúvidas de vocês. Professor, eu gostaria de fazer uma pergunta. Eu sou Stephanie, graduanda do 5º ano de agronomia, e gostaria de saber se devo colocar pneus em meus jardins e praças. Legal, Stephanie. Bem, uma boa pergunta, viu? Gostei bastante. Eu trouxe aqui uma apresentação sobre isso, tá? Eu vou tentar colocar essa apresentação aqui para vocês. Pneus, tá? Então a gente vê aí pneus, né? Vamos quebrar um pouquinho esse mito, né, pessoal? Pneu tem substância tóxica, né? É um derivado do petróleo. Então a gente tem muito ali nylon, né? Tem uma série de produtos, né, contaminantes derivados do petróleo. Eu não recomendo, tá? Em jardins. Então, assim, esteticamente falando agora, né? É feio, tá? É deselegante, né? Então tem gente que coloca aí
carros a gente já viu em jardins, né? Então, todos esses derivados de petróleo, garrafa PET, tá? Eu não recomendo em jardins, mesmo em floreiras, as garrafas PET, tá? A garrafa PET tem as raízes têm geotropismo positivo, né? E quando bate a luz ali, promove uma diminuição do crescimento das raízes, as plantas sofrem bastante dentro dessas garrafas e mesmo colocadas nos jardins, né? O pessoal acaba enterrando, demora para reciclar, enfim. Então, eu não recomendo. Então, a gente tem que entender essa diferença, sabe, Stephanie? Ter um jardim sustentável nem sempre é um jardim saudável, tá? Então, veja essa imagem aqui da direita, da esquerda, né? O pessoal colocando hortas, né? Plantas comestíveis, né? Com esses restos, né? De petróleo, né? Desses derivados do petróleo que tem no pneu. Então, eu não recomendo, viu, Stephanie? Não é legal. Use alternativas, né? Existem alternativas ao pneu, né? A madeira é uma alternativa interessante, restos de telha, perder o seu canteiro é uma alternativa interessante, o barro, né? Do que o pneu, tá? Por favor, não utilize pneus, né? Nem outra garrafa PET, enfim, isso não é legal, não é saudável para o jardim e para a natureza, ok? Pessoal, mais alguém tem alguma pergunta? Vamos lá, vamos aproveitar. Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida. Tá. Meu nome é Júlia Ramalho, eu estou no segundo ano de engenharia agronômica e eu queria saber quais são os tipos de parede verde e se você pode me dar alguns exemplos dessas plantas. Claro, Júlia, claro, posso sim, tá? Eu tô com várias janelas abertas aqui, tá? Eu vou tentar colocar aqui essa pergunta para você aqui, tá? Sobre a parede verde, tá? Então, assim, a parede verde, vamos lá, falando um pouquinho de parede verde. Nós temos vários tipos de parede verde, vários modelos, tá? Desde essas de alvenaria que são extremamente pesadas, o pessoal já não recomenda mais, né? Parede verde de alvenaria, tem que ter tem que consultar um engenheiro praticamente para ser feita essa parede, né? Então, nós engenheiros agrônomos, viu, pessoal? Nós não podemos fazer o jardim, né? O projeto desses, principalmente dos telhados, né? Sem consultar um engenheiro, tá? Então, o telhado pode cair. Tome muito cuidado, mesma coisa para a parede, tá? Então, a parede aqui, essas de alvenaria, tá? Nós podemos fazer pequenas paredes mais leves, tá? São vários modelos, nós temos as paredes internas e externas. Então, tudo vai depender, né? Se você vai querer irrigação, se não vai querer irrigação, se vai querer hidroponia. Não, isso caberia uma aula mesmo para explicar para vocês, tá? Então, são vários tipos, internas e externas, de alvenaria, de feltro, de plástico, são vários modelos, tá? Mas as principais plantas que existem para as paredes verdes, aí entra assim o agrônomo pode falar à vontade, né? É a Russélia, tá? Nós temos aí o mosquitinho, tá? São plantas boas para a parede verde. Eu vou falar alguns exemplos, tá? Por questão até de tempo, tá bom, pessoal? Quem quiser saber um pouquinho mais, pode me procurar, você ouvinte aí, telespectador, né, da TV Unesp, eu posso falar com você mais para frente, tá? O dinheiro em penca, tá? A brilhantina amarela, tá? Então são plantinhas geralmente com raízes não tão invasivas, né? E que requer bastante irrigação, tá, pessoal? Precisa irrigar, tá? Samambaia, o aspargo, um pouco menos de irrigação. Então tem que saber, né? Trabalhar a questão da irrigação é muito importante, e também da nutrição, tá? Então cada planta vai exigir, né, um determinado nutriente, né? E também saber o posicionamento do sol, né? Então tem plantas que são de sol, tem plantas que são de sombra, tem plantas que são de meia sombra. Tome muito cuidado com isso, tá? Mas esses são alguns exemplos, né, que o pessoal utiliza para as paredes verdes. Professor, tem uma pergunta. Eu sou Adriel, estou no 5º ano de engenharia agronômica e eu tenho uma dúvida de quais seriam os tipos de telhados verdes. Tá, Ariel. Eu vou tentar aqui resumir também, né, no curto espaço que nós temos aqui, para também daria uma aula, tá? Tanto parede verde quanto telhado verde, tá? Então você que me ouve, né, é um assunto bem interessante e bem extenso, tá? Nós temos basicamente 3 tipos de telhados, tá? Então eu trouxe aqui uma comparação entre eles, é o extensivo, tá?
Semi-extensivo, praticamente já não mais utilizado, né? E o intensivo. Qual que é a diferença básica entre eles, tá? A diferença que nós temos entre eles, a diferença básica aqui, eu vou colocar o meu apontador aqui, é a espessura do substrato, tá? Então, a espessura de substrato aqui no extensivo, né? Não aceita tanto pisoteio, você ficar em cima dele, ele é um jardim muito... É muito mais leve, tá? Mas, porém, a desvantagem é que você não pode frequentar esse jardim, tomando sol, enfim. Já o intensivo, ele tem uma espessura maior de substrato, e tendo uma espessura maior de substrato, nós podemos plantar espécies, né, de grande porte, tá? Então, qualquer espécie você pode plantar num telhado verde, desde que ele seja bem feito, bem protegido, bem elaborado, bem executado, tá? Então, aqui a comparação desses sistemas, nós temos basicamente esses dois sistemas, tá? Então, comparação do sistema extensivo para o sistema intensivo. Olhem só as fotos, né? O extensivo, tá? Então, tem uma inclinação um pouquinho maior, né? O intensivo, ele já é mais plano. Lembram lá daquele telhado que eu mostrei para vocês? Então, aqui uma escola lá de paisagismo na Alemanha, né? Que usa, né, esses telhados já nos barracões, tá? Então, aqui um telhado extensivo, ninguém sobe aqui em cima, isso que eu quero dizer. Já no intensivo é possível você frequentar, né, esses telhados e tem plantas de maior porte. Já no extensivo, nós temos aqui essa configuração. Aqui o exemplo de um telhado verde extensivo, um dos maiores telhados verdes do mundo, tá? O telhado da Ford, tá? Então, lembram lá que eu mostrei aquele grande telhado convencional? A Ford, já percebendo isso, o que ela fez? Ó? Ela fez esse enorme telhado verde, tá? Sobre a sua fábrica. Então, tendo um conforto térmico gigantesco, né, para os seus funcionários. Então, quando você tem o telhado verde, você está o quê? Melhorando o conforto da edificação de quem mora aqui embaixo, tá? Isso é muito importante. E aqui mais um exemplo do extensivo, tá? Eu aqui no telhado extensivo. Esse já aceita um pouquinho mais de pisoteio do que o do intensivo. Aqui um exemplo também do intensivo do edifício ali na Ana Costa, em Santos, próximo aqui a gente, tá? Mais alguém tem alguma pergunta, alguma dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, por favor. Eu queria saber que tipo de planta que eu posso colocar no telhado verde, se eu posso colocar grama. Eu sou a Glaucia, eu sou aluna do quarto período, aliás, de engenharia agronômica. Obrigado, Glaucia, pela pergunta, tá? Bem, Glaucia, é uma dúvida constante, né, das pessoas e do nosso aluno. É qualquer telhado? Eu posso colocar em qualquer telhado? Não, ele tem que estar, né, não posso sair fazer telhado verde, né, sobre um telhado, por exemplo, daquela telha de Eternit, né, ele vai afundar, ele vai cair, enfim, né. Então, ele tem que ser projetado para ser um telhado verde, nós temos que consultar um engenheiro, né, um engenheiro civil, ver se suporta o peso, né, principalmente, né. Então, não vá saindo plantando, né, em cima do seu telhado, falando que viu lá na TV Unesp, né, que o professor recomenda fazer telhado verde. Não é isso que eu estou falando, tá, pessoal? Tome bastante cuidado, tem que consultar sempre o engenheiro. Posso colocar gramado? Pode, tá? Mas em certas regiões onde você não tem acesso à irrigação desse telhado, vamos imaginar que você mora em Linz, né, uma cidade quente, né, sem irrigação, o que vai acontecer com esse gramado? Né? A grama tem uma raiz bem superficial, né? Ele vai secar rapidamente, tá? A princípio, você pode plantar qualquer planta, tá? Mas desde que você tenha acesso à irrigação, à manutenção, tá bom? Então, assim, vamos dar alguns exemplos. O que plantar? Olha, o dinheiro em penca é uma planta legal, a rosinha de sol, tá? Eu vou citar alguns exemplos em função de tempo, tá, Glaucia? Às 11 horas, lambari roxo, tá? Eu estou falando aqui os nomes, tem um nome científico e um nome popular, tá? Como é televisão aberta, eu coloquei o nome popular. Lantana, capim-chorão, existem outras plantas, tá? Eu estou falando que essas são muito fáceis de serem encontradas nos viveiros, tá?
da região onde está sendo transmitido aí esse programa, tá? Tem a clúzia, né, a clúzia fluminensis, o aspargo novamente. Então, tem plantas que podem ser trabalhadas tanto na parede verde quanto no telhado verde, tá? Mas lembro que essas plantas de telhado verde têm que ter bastante resistência ao quê? Ao vento, tá bom? Posso pôr suculentas? Sim, pode colocar suculentas, não tem problema nenhum, tá bom? Bom dia, professor. Eu tenho uma dúvida. Eu sou o Marco Aurélio, eu estou no último período de engenharia agronômica. Legal. Eu queria saber se o senhor, você pode, por favor, me dar exemplos de plantas que atraem borboleta e beija-flores? Sim, Marco, eu vou falar bem rápido, tá? Por questão de tempo, vamos aproveitar o tempo aqui. Nós temos aqui um livro, né, Borboletas, né, do pessoal lá da FEAL, que fala sobre isso, tá? Então tem aqui a amélia, tá? Uma planta interessante, beijo turco, né, o impatiens, o camarão amarelo, né? Essas plantas vão acabar atraindo borboletas, tá? O cambarazinho, onde está N ali, que elas são nativas, tá? Primavera e plantas que atraem beija-flor. Eu trouxe alguns exemplos de árvores, muito comum aqui no interior de São Paulo, tá? A paineira, tá? O ipê roxo, tá? Então ali o MJJ é quando ela floresce, quando o beija-flor vai aparecer, tá? O ipê amarelo, tá? São essas plantas aí, basicamente. Então você vai ter que dar uma procurada, uma estudada, né, nos seus futuros projetos, viu, Marco? Sobre essas plantas que atraem borboletas, tá bom? Olá, professor. Eu tenho uma pergunta também. Meu nome é Fabiana. Eu estou no último período de engenharia agronômica e, ao decorrer, né, da sua fala, o senhor falou sobre por que as árvores caem, né? E eu gostaria de saber esse porquê. Tá. Fabiana, uma excelente pergunta. Primeiro, assim, toda árvore que cai, né, o pessoal faz uma imensa propaganda na televisão. Acho que deveria ter uma lei, né, que toda árvore que cai, noticiada, deveria ter uma notícia positiva em seguida a respeito das árvores, né? Que os benefícios são muito maiores do que a notícia de um malefício, de uma queda. Desgraças acontecem, mas elas podem ser previstas, tá? Então, o primeiro motivo, assim, as pessoas têm uma arbofobia, um medo de árvore, né? Nós vamos tentar quebrar isso numa fala bem rápida. Primeiro, ocorre uma formação errada da muda no viveiro, tá? Não ocorre investimento, né? Os viveiros, as pessoas são muito mal informadas, às vezes, né? Criam um certo enovelamento dessa raiz, a raiz às vezes fica muito presa, tá? Dentro da raiz, a raiz vai enovelando, 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 e quando você tira do plastiquinho e planta, essa raiz não cria as raízes secundárias, terciárias, quaternárias, né, sustentando e ancorando a planta. Então, é muito importante nós observarmos um padrão bom de enraizamento desde lá da muda do campo, tá? Existem normas específicas hoje em dia, né, falando sobre nivelamento de raiz, que é a ABNT 16246-3, tá? Árvore mal podada, principalmente, o desequilíbrio das nossas árvores urbanas estão... as concessionárias de eletricidade ou mesmo algumas empresas de paisagismo e jardinagem podam muito mal, o mesmo munícipe resolve podar, né, suas árvores, então acaba causando um desequilíbrio enorme, tá? Então, árvores mal podadas. O vento é um problema muito sério, então podar é muito importante. Poda também daria uma aula, viu, Fabiano? É muito importante, então eu sou favorável, às vezes, à poda para não dar o efeito de vela. O que é o efeito de vela? A árvore que não é podada, às vezes ela necessita da poda de alguns galhos para que o ar passe por ela, tá? Se o ar não passa, às vezes forma como se fosse uma vela de barco, e com aquele vento constante dos centros, né, numa grande tempestade, ela acaba caindo, né, não suporta a pressão nos seus troncos e ela acaba o quê? Quebrando. Então, a torção causada pelo vento também é um problema sério. A poda das raízes, então alguns munícipes ainda falam de fazer poda em raiz, isso não é recomendado. Existe também uma ABNT também que fala das podas das raízes, sigam as normas da ABNT, né? 16246-1, por favor, não faça mais poda de raízes, isso causa um problema sério. O tipo de berço, então, os manuais, eu mesmo tenho que atualizar o manual de registro, né? Falava em 40 por 40 por 40, hoje é recomendado, né, um berço em forma de taça, que a superfície aqui de enraizamento para a planta fica muito maior.
Quando a gente faz um berço de 40 por 40 por 40, isso pode causar um espelhamento do solo, a raiz não consegue penetrar, né? Depois formando como se fosse uma barreira, ela fica presa, como se fosse dentro do saquinho, tá? E a árvore cresce com um sistema radicular pequeno, enovelado e curto, tá? Às vezes o lençol freático acaba aflorando aqui e acaba causando tombamento. Então, o próprio tipo de formação de berço, daria para a gente falar uma aula na sua pergunta, tá, Fabiana? A gente está tentando falar bem rápido para as pessoas. Consultem sempre um engenheiro agrônomo, um engenheiro florestal, né, nos projetos de vocês, tá? Não colocar em tubos, pelo amor de Deus, não coloquem tubos, tá? Então, as árvores crescem, nem não só em altura, como também, né, ela acaba crescendo embaixo do solo, né? Então, se você coloca tubo, a raiz fica presa aqui, ó, ela não se desenvolve, ela não cresce, cresce a parte aérea, né? Mas a raiz não cresce, ela não suporta o peso, ela não consegue ancorar. Então, não colocar tubos. Tubos também é um problema sério. Tirar as mudas de dentro do saquinho também, né? A gente não pode se esquecer disso. Outro problema sério é a compactação dos solos urbanos e também plantar muito próximo de sarjeta, próximo de caixas de inspeção, aquela caixa de luz, de telefone, etc. A raiz também não se desenvolve, o solo compacto e a árvore não tendo para onde crescer, não se sustenta e acaba também tombando. São vários os fatores, tá? Onde nós podemos falar aqui uma aula inteira para você, tá bom, Fabiana? Oi, professor. Eu sou a Maria Ruth, aluna do 9º período de agronomia, né? E eu queria saber se eu devo fazer a caiação. Tá, caiação, para quem não sabe, é aquela pintura, né, pessoal, de cal. Maria, por favor, não faça caiação. Esteticamente é feio, tá? Ela tampa as lenticelas. Lenticelas são as plantas também respiram pelos seus troncos, tá? E a beleza de uma árvore também está no seu tronco, tá? Então, vejam, por favor, a beleza de um pau-ferro. Como é bonito o tronco de um pau-ferro. Fico muito triste quando vejo um pau-ferro pintado. O tronco é bonito, o tronco também faz parte da paisagem urbana. Então, a árvore sofre quando ela coloca, né, essa caiação. E, esteticamente, é horroroso. Na Copa do Mundo, a gente vê muito disso, né? As pessoas pintando a árvore. Aqui na nossa região também, né? Quanto menor a cidade, parece que mais as pessoas pintam esse tronco. Não deve ser feita, tá? Não, a formiga continua subindo no tronco. É mentira que a formiga não sobe no tronco, tá? Existem tintas especiais, aí sim, no exterior, que protegem contra a neve, contra o vento, tá? Mas que lentamente estão sendo substituídas aí por algumas, como se fossem esteiras, né? Que têm a mesma função, tá? Então, não usem, né? Não façam a caiação. Tá? Então, não deve fazer a caiação, respondendo a pergunta da Maria. Muito obrigado, Maria. Eu tenho mais uma pergunta, professor. Queria saber se eu posso ter plantas que atraem abelhas para o meu jardim ou para a minha praça. E tem alguma planta que deve ser evitada. Eu acho que falar sobre as abelhas é um assunto super importante. Sim, Júlia, é extremamente importante as abelhas, né? Nós temos aí mais de 20 mil espécies pelo mundo, cerca de 420 são brasileiras, né? São abelhas sem ferrão, tá? Então, eu super incentivo aí o jardim da minha casa, tá? Onde eu tenho uma abelha sem ferrão, que é a mandaçaia, tá? Então, é muito importante a gente consultar, né, especialistas, consultar a sua prefeitura, os órgãos competentes. Eu posso ter, né, até 1 ou 2 caixas, você parece que não precisa de autorização, dependendo das cidades. Então, é importante você consultar os órgãos competentes para ver se você pode tê-las, tá? Mas pode sim, né, registro autoriza, né, até 1 ou 2 caixas você tem em sua casa. É saudável que o seu jardim tenha essas abelhas, que é fundamental, que ele ajuda, as abelhas acabam ajudando, né, na polinização, acaba aumentando a produtividade, né, de uma determinada plantação. Então, existem várias abelhas sem ferrão. Vou dar um exemplo aqui dos jardins de mel de Curitiba, né, das espécies utilizadas no jardim de mel. Eles colocam algumas caixinhas nos jardins e praças públicas, tá, Júlia? E eles colocam essas espécies aí. As plantas acabam ouvindo? Sim, elas ouvem, não que elas ouvem a abelha, mas a vibração ali, né, quando a abelha tem uma certa vibração, ela produz muito mais, aumenta, né, a concentração de açúcar, né,
do néctar das plantas. Então, leiam esse trabalhinho aí, tá? Que é interessante também vocês darem uma lidinha aí para saber um pouquinho mais sobre as abelhas, tá, Júlia? Mas você me perguntou especificamente das espécies, né? Então, uma espécie muito importante aqui é o pau-ferro, o pau-brasil, né? Nossa árvore é pau-brasil, não tão comum nas nossas matas, a Mata Atlântica, ele vai ter ali do Rio de Janeiro para cima, né? Mas ele atrai as abelhas. O hibisco, uma árvore exótica que atrai bastante abelha, tá? E agora as plantas do Jardim de Mel, lá de Curitiba, a esponjinha, brinco de princesa. Então, quer ter abelha? Você vai plantar essas espécies aí, certamente elas vão aparecer no seu jardim, nas suas praças, tá, Júlia? Você vai fazer um projeto, tá? É interessante a gente fazer essa consulta, né? A farroupilha, né, que é a planta mais gaúcha, né, parece a bandeira ali do Rio Grande do Sul, a poecêntia, né? Você perguntou, se eu não me engano, se eu devo evitar uma planta. Sim, a espatódia, tá? Então, alguns estudos, a espatódia é lindíssima, nada contra a espatódia, mas ela acaba liberando uma substância ali que pode ser prejudicial à vida das abelhas, tá? Então, se possível, né, algumas prefeituras já não estão mais recomendando o uso da espatódia. Aí tem um trabalho científico, né, os impactos causados pela espatódia sobre as abelhas nativas, tá? O pessoal lá da UFMS, né, lá do Mato Grosso do Sul, que estudou, né, e provou que isso não deve ser, que essa espécie não deve ser plantada, tá, Júlia? Então, as demais, que eu super recomendo, as demais. Professor, eu tenho mais uma pergunta, mas é sobre uma outra categoria. Quanto que eu posso podar minha árvore e também se eu devo utilizar algum produto para fazer o fechamento dessa lesão? Excelente pergunta, Fabiana, tá? Se eu podar mais que 25%, eu estou cometendo um crime ambiental, então não saiam podando árvores, tá? Além de desequilibrá-la, deixá-la doente, tá? Não saiam podando, tá? Para podar também você tem que ter cursos em altura, acima de 1,80 m também, você tem que ter autorização da prefeitura, nenhum município pode ser podando essa árvore, é muito perigoso podar árvore se estiver próximo à fiação, tá? Então, se você remover mais que 25%, é crime ambiental, tá? Então, existem vários tipos de poda, pode ser feito poda de levantamento de saia, poda de limpeza, poda de condução, mas tome muito cuidado, tá? Não é assim que a gente vai podando. Você não pode usar nenhuma ferramenta, assim como facões, podar com a mão, tá? Isso não é indicado, não façam isso. Poda com facão só abre ferimento na árvore, tá, pessoal? Você que está me ouvindo, não pode árvore com facão. E outra coisa, poda de palmeira, tá? Poda de palmeira, a gente vai traçar uma linha horizontal e vai podar as folhas baixas. Se eu podar acima disso aqui, ó, a ABNT também não recomenda esse tipo de poda, tá? Então, por favor, olhem, né, a ABNT 16.246-1, né, que fala das podas, tá? Então, super recomendo a leitura, tá, da ABNT. Em função de tempo, não dá para ficar explicando tudo isso, tá? Para podar palmeira, nunca folha vela, né? Senão ela morre, e daqui para baixo, nunca daqui para cima, tá? Bom, professor, eu queria fazer uma pergunta. Meu nome é Sofia, eu estou no 4º período de agronomia. E a minha pergunta é se eu devo fazer os tratamentos das lesões. Acho que a Fabiana perguntou, né, do tratamento das lesões também, e a Sofia acabou perguntando também isso, né? Bom, lesões. Pessoal, não se recomenda aquele uso da cauda bordaleza, tá? Então, também existe hoje a ABNT, por favor, leiam a ABNT 16.246-1, tá? Leiam depois com mais calma, que, ó lá, não é recomendado o uso de substâncias para tratamento de lesões ou cortes de poda, exceto quando recomendado para controle de doenças, insetos, parasitas, controles ou brotações das razões estéticas, tá? Então, assim, de uma forma geral, né, a SBAL, Sociedade Brasileira de Arborização Urbana, não recomenda nenhum tipo de substância, não tem nenhum estudo que comprove, tá, que isso é importante para as árvores da arborização urbana, para as árvores das cidades, ok? Então, não vai ser indiferente, né, no tratamento das lesões.
Professor, eu também tenho mais uma dúvida. Você comentou bastante sobre as árvores, né, sobre a questão de poda, e aí eu fiquei pensando aqui sobre a purificação do ar, que a gente sabe que as árvores são extremamente importantes para isso, né? E eu queria saber se existem plantas aí que purificam o ar, que deixam o ar mais leve, que são mais propícias para isso. Se você pode me dar alguns exemplos também, por favor. Sim, Glaucia, né? Você viu lá que as árvores acabam pegando esses particulados do ar, mas não só isso, né? Então, esse estudo já antigo da NASA, ali dos anos 80, pessoal, que elas removem, né, algumas substâncias, como o formaldeído, xileno, amônia, presente dentro de nossas casas, tá? Então, essas plantas aqui, ó, que eu trouxe para vocês, ó, Comigo Ninguém Pode, Espada de São Jorge, né? Rafes, né, entre outras, né, famosas aí para nossa região, elas acabam sim, tá, pegando essas substâncias presentes no ar. Então, quando a gente fala das urban jungle, né, das florestas, né, caseiras que nós temos, né, uma planta ali num pote 24, tá, ela vai purificar cerca ali de 10 metros cúbicos, tá, de ar. Então é importante ter planta dentro de casa, principalmente essas espécies. E hoje a NASA, né, lá nos anos 80, já vem comprovando isso, né, através de estudos, tá? Então existem as plantas hoje purificadoras de ar, né, que o pessoal de Olambra também, lá no Velho Olambra, quem quiser dar uma olhadinha no site deles, eles estão falando e vendendo essas espécies, e essas espécies mostradas aqui vocês vão conseguir comprar nos floristas, nos floricultores aí tranquilamente, né, na região de vocês aí, tá? Bom, então queria agradecer a todos e a todas pela presença, queria agradecer aos meus alunos, né, aqui da Unesp de Registro, meu muito obrigado. Fazer um agradecimento especial à TV Unesp, foi muito importante divulgar a importância do paisagismo para as cidades brasileiras. TV Unesp, obrigado, né? Foi um prazer estar presente aqui no Papo Acadêmico. Vocês podem ficar aí com o meu contato, quem tiver alguma dúvida, né? Estou pronto para atendê-los, né? Em função da pandemia, eu deixo aqui o meu telefone celular, né? Que é o 14, né? E aquele telefone, o 13, é da minha sala. O meu e-mail, tá? marcelo.ferraz@unesp.br, e as minhas redes sociais, tá? Quem quiser conversar comigo e quem quiser também estudar um pouquinho de paisagismo, né? Nós temos a pós-graduação Lato Sensu, que as maiores informações estão em www.registro.unesp.br. Mais uma vez, muito obrigado e até a próxima.